Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo sobre modelagem de processos usando BPMN no Visage. Nessa aula vamos falar um pouco sobre os subprocessos, mais um pouco, explicar melhor sobre subprocessos com loops e falar sobre o subprocesso do tipo transação, dar um conceito inicial sobre o que seria uma transação. Vamos falar também sobre eventos anexados a atividades, sobre processos ou tarefas, e processos que têm vários eventos de início ou de fim, ou ambos. Vamos exemplificar aqui os subprocessos de tipo loop, usando aquele diagrama que a gente já usou em outras aulas, sobre um processo de venda, onde a gente reservaria um produto. Imagine então que eu vou fazer ele ser de um tipo loop padrão. Esse meu subprocesso, se eu fizer ele ser do tipo loop padrão, eu vou especificar aqui qual é a condição. Eu vou usar uma anotação, que é um outro elemento que a gente tem na BPMN. E eu vou especificar uma condição dizendo enquanto essa condição for verdadeira, o meu loop vai se repetir, o meu subprocesso vai se repetir, todas as atividades, todas as tarefas que tem dentro dele seriam executadas. Eu botaria aqui, por exemplo, enquanto houver produtos a reservar. Esse aqui é um exemplo bem fictício, né? Eu vou usar aqui uma associação, que é essa linha tracejada, para conectar o meu subprocesso com a anotação que eu fiz. Então depois a gente pode mostrar melhor esses dois outros elementos, mas eles servem justamente, a associação conecta elementos sem indicar um fluxo, sem indicar uma troca de nada, só simplesmente está me mostrando que esse elemento está fazendo referência a esse. E a anotação é um texto que nesse caso está servindo para eu especificar uma condição de um loop. Esse caso aqui eu poderia fazer esse meu subprocesso simplesmente ser de múltiplas instâncias. E aí eu tenho duas situações. Eu vou ter essas instâncias ocorrendo paralelamente ou sequencialmente. Quando uma instância não interferir na outra, ou seja, se eu puder ter várias ocorrências desse meu subprocesso acontecendo ao mesmo tempo, eu posso deixar eles como ocorrências paralelas. Se eu quiser especificar que uma ocorrência deve terminar para que a outra comece, eu colocaria ele como um subprocesso de instâncias sequenciais. Para fazer isso, eu vindo em propriedades, clicando com o botão da direita em cima do subprocesso, aqui em avançado eu posso escolher se ele é sequencial ou paralelo. Se eu tocar ele para sequencial, você vai perceber que o símbolo do subprocesso mudou um pouquinho, agora as linhas são horizontais. Vamos ver agora, vamos imaginar que dentro desse meu subprocesso reservar produtos, aconteça algum erro, algum problema na reserva de um produto que não pode ser reservado e, por exemplo, eu estou pedindo para reservar. Imagina no caso de uma biblioteca, aquelas coleções de referência que a gente não pode pegar emprestado e sem querer eu levei até a bibliotecária para ela me fazer o empréstimo e então eu estou dentro desse subprocesso e eu quero alguma coisa vai me indicar, vai ser lançado um evento indicando que eu estou fazendo algo que eu não deveria. Uma exceção aconteceu, né? Como quem conhece a linguagem de programação deve já ter ouvido falar. Alguma atividade dentro desse meu subprocesso, digamos, lançou uma exceção. Eu quero capturar essa exceção, esse evento que foi lançado e fazer alguma coisa. Então, eu poderia anexar um evento no meu subprocesso,
eu tenho aqui essa opção de anexar um evento. Digamos, por exemplo, que quando acontece alguma coisa, é uma mensagem enviada por uma das atividades dentro do meu subprocesso indicando uma situação anormal ou um erro, poderia ser. E eu vou querer tratar esse erro de alguma forma. Eu vou criar uma atividade que só vai ser executada, essa tarefa, caso esse problema aconteça. Aqui eu estou exemplificando os eventos quando anexados a atividades, a processos, subprocessos ou tarefas. Estou usando o exemplo de um erro sendo lançado dentro do meu subprocesso, mas poderia ser também uma mensagem. Só estou querendo mostrar aqui que a gente pode anexar um evento, e o que a gente está querendo dizer é que esse evento acontece aqui dentro, ele é lançado aqui dentro desse meu subprocesso. O meu subprocesso está capturando esse evento, como na linguagem Java, por exemplo, a gente teria um bloco try e um bloco catch. Então, dentro do meu subprocesso, eu estaria fazendo várias atividades, é o meu try. Se alguma delas lançar um evento, que não precisa ser, no caso, uma exceção, eu vou estar capturando esse evento e eu mostro isso anexando o evento aqui. Se eu simplesmente colocasse esse evento, que é um tipo de evento intermediário, aqui, por exemplo, no meu processo, no meu diagrama, não teria o mesmo significado. Correto? Se eu fizesse isso aqui, por exemplo. Eu estaria indicando assim que depois que o meu processo acaba, eu vou ficar esperando um evento, por exemplo, de mensagem ser recebido. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que lá dentro alguém mandou uma mensagem e isso é uma condição que eu quero tratar. E então eu vou interromper o meu fluxo dentro do meu subprocesso e vou tratar isso. Algo que não aconteceria se essa mensagem não tivesse sido lançada lá dentro. Ou seja, o normal é seguir esse caminho aqui. Correto? Mas alguma coisa aconteceu dentro do meu subprocesso, eu estou capturando esse evento que aconteceu. Lembre, eventos são coisas que acontecem dentro do meu processo, que eu indico. E aí eu vou ter um tratamento dessa exceção. Aqui, digamos. Digamos que essa mensagem é uma mensagem que indica que houve um problema. Ou vamos dizer que é uma condição. E essa condição você viu que ele tem um evento condição. A condição é que o produto está zerado no estoque, não tem como reservar. Então, eu não vou especificar aqui o que eu vou fazer, eu vou só dizer que eu vou tratar essa condição. E digamos que isso que aconteceu inviabiliza o resto do meu processo seguir. Aqui eu já vou explicar o que eu tinha falado antes, que um processo pode ter vários pontos de fim. Então, digamos que aqui eu vou terminar meu processo. Então agora ele tem 2 pontos de fim. E eu vou, digamos, enviar uma notificação nesse caso eu devo enviar uma notificação dizendo que há um erro no estoque, porque não poderia ter. Eu estou imaginando que essa exceção foi gerada porque eu nunca poderia ter pedido para reservar o produto se ele não está no estoque. Então eu estou tratando essa condição e eu estou alertando alguma outra parte da minha organização de que isso aconteceu. Ou não, eu simplesmente quero terminar o meu evento aqui para eu não precisar reunir essa linha aqui. Deixar claro que eu posso deixar claro que houve um erro, não vou mandar nenhum evento, nenhuma mensagem, mas eu estou mostrando que são condições diferentes, são caminhos diferentes que o meu processo está seguindo. Então aqui também eu poderia precisar tratar de mais de um tipo de evento. Tá? Você vê que ele me deixa colocar vários eventos aqui anexados a esse processo. A gente tem que ver se isso não vai deixar o diagrama muito confuso, correto?
Poderia ter vários eventos aqui. Eu posso clicar em cima deles e apagar eles também. Okay. Então, se o processo de loop padrão, eu especifico a condição que é como se fosse um enquanto, uma linguagem de programação. É uma condição que vai definir até quando vai continuar sendo executado esse loop. O meu tipo múltiplas instâncias, paralelo sequencial, eu executo várias vezes o meu subprocesso. Eu poderia indicar também quantas vezes aqui. Tá? Não seria uma condição como um quanto, no caso, seria mais um número de vezes que eu vou repetir, digamos. Posso fazer esse uso da anotação também para isso. Colocaria aqui meus subprocessos ou minha tarefa também pode anexar eventos dos mais variados tipos. E vamos falar mais um pouquinho de eventos de início, um processo com vários eventos de início. Até agora a gente usou simplesmente um evento de início simples, mas a gente poderia fazer isso aqui, ó. Indicar que o meu processo começa, por exemplo, se eu recebo uma mensagem. Ou se uma determinada condição acontece. Vou colocar aqui, estou mostrando um outro exemplo de um outro tipo de evento também, condicional. Vamos dizer que a mensagem que eu recebi foi abastecer estoque. Estoque esse processo de controle de estoque alguma outro processo me mandou uma mensagem, alguma outra parte da minha organização mandou uma mensagem dizendo que o estoque está baixo. Ou que é para comprar digamos que é uma época de muitas vendas e o meu estoque está em 50, mas eu quero garantir que eu não vou perder vendas por estar com o estoque muito baixo. Mas digamos que existe uma condição, que é o estoque mínimo, e eu também quero que o meu processo comece se eu chego nesse mínimo, que é o mínimo que ele crítico. Então isso aqui é uma condição, é algo que acontecendo, esse evento vai iniciar meu processo. Aqui eu nomeei estoque baixo aqui, mas seria uma mensagem que eu recebi e que também inicia esse meu processo. E aqui o resto seguiria meu processo normalmente. Processos de compra de produtos, por exemplo. Poderia também ter o que? Imagine um processo que aciona uma limpeza da câmera fria num frigorífico. Eu tenho exemplo que o responsável me manda uma mensagem solicitando a limpeza. Então vamos dizer que ele coloque o freezer está sujo. Mas digamos que por lei, eu não conheço a legislação nesse caso, só estou imaginando. A cada 5 dias é obrigado a fazer uma limpeza. Então eu teria dois eventos iniciando meu processo. Se alguém foi lá, viu que o freezer está sujo, precisa ser limpo. Se não, mesmo que ele esteja em ótimas condições, foi manuseado de forma perfeita, não sujou nada, mas digamos que eu preciso começar meu processo a cada 5 dias no mínimo. Eu vou ter duas situações diferentes, dois eventos diferentes começando meu processo. Poderia ter vários, né?
agora falar um pouquinho de eventos de fim, o término do meu processo. A gente já viu que ele, ao acontecer, eu posso mandar uma mensagem, poderia assinalar um erro. Vou falar sobre esse término aqui, deixa eu primeiro explicar uma questão sobre caminhos paralelos no meu processo. Vamos dizer que eu tenho um gateway paralelo. Eu estou indicando que essas duas atividades aqui vão ser executadas ao mesmo tempo. Vão começar ao mesmo tempo. Mas a tarefa 1, ela demora muito mais que a tarefa 2. Nesse caso, a tarefa 1 e a 2 elas se reuniriam novamente e o meu processo continuaria aqui. Agora vamos dizer o seguinte. Quando eu tenho esse gateway paralelo, agora eu tenho dois que a gente chama dois tokens aqui, um token aqui e um token aqui. Ou seja, esses dois caminhos estão ativos no meu processo ao mesmo tempo. Vamos dizer que nessa tarefa aqui, se houver uma exceção qualquer, digamos um sinal aqui, eu quero terminar o meu processo imediatamente. Se eu simplesmente fizer isso aqui, a tarefa 2 vai terminar, mas a tarefa 1 vai continuar. Existe um token ativo aqui, ele vai continuar. Eu uso esse evento de término para dizer que todos os tokens devem terminar agora. Ou seja, havia um caminho, o meu processo estava acontecendo aqui e aqui. Existiam dois tokens ativos. Houve alguma coisa e o meu processo chegou nesse evento de fim, com essa bolinha preta aqui, de evento que é do tipo término. Ele vai fazer com que é como se esse token aqui agora pulasse para cá, ou seja, ele não vai seguir o meu caminho como aconteceria, ele vai ser terminado também. Esse tipo de evento de fim, ele geralmente está relacionado com alguma situação anormal que aconteceu realmente. Se fosse uma situação normal, mesmo que esses processos aqui, esses caminhos, eles não se reunissem, eu poderia muito bem colocar dois eventos de fim. Aqui eu teria o que? Dois tokens. Depois desse gateway eu teria dois tokens, ou seja, esses dois caminhos estão ativos. E daqui iria para cá, terminaria. Aqui viria para o fim. Essa tarefa pode demorar 1 hora, essa mais 1 hora, enquanto essa 1 minuto. Ou seja, esse token depois de 1 minuto ele chega no evento de fim e ele se encerra. Essa parte, esse branch aqui do meu processo acabou. Aqui eu não reuni os meus processos, que pode ser que não fosse realmente para reunir, tá? Os meus caminhos do meu processo eu não reuni. O que eu estou querendo mostrar aqui é que o fim da minha tarefa 2 não terminou com o meu processo, terminou apenas com esse token que estava, essa parte do meu processo que estava aqui na tarefa 2. A parte que estava na tarefa 1, eu vou botar dois símbolozinhos só para ficar mais fácil de repente entender. Depois que o meu gateway aqui paralelo dividir os caminhos, eu tenho dois tokens ativos. Token é uma nomenclatura que a gente está indicando, essas duas execuções acontecendo em paralelo, como se fossem dois threads, em linguagem de programação. Se esse meu token aqui acabou minha tarefa 2, ele chegou nesse evento de fim, essa parte do meu processo acabou. Esse aqui continua ativo. Digamos que depois ele vem para a tarefa 3. Depois do 2 já ter terminado. Ok, meu processo continua ativo. Somente quando esse token chegar num evento de fim, agora eu não tenho nenhum token ativo, agora o meu processo terminou. Se por algum motivo eu quisesse
que a tarefa 2 terminando, não importa onde está o meu token aqui de cima, todo o processo tem que terminar, e eu vou usar esse evento de término, certo? Ele termina abruptamente, ele faz um fim abrupto, digamos assim, do processo, ainda que existam tokens ativos. É diferente dos outros eventos, que mesmo que mande uma mensagem, não vai estar terminando não vai estar forçando o fim da outra parte do processo. Ela vai terminar quando tiver que terminar. Então a gente falou sobre processos de loop, vários eventos de início, vários eventos de fim e os eventos anexados às atividades, né, ao subprocesso ou tarefas. Vou explicar o que é um subprocesso do tipo transação, mas esse é um assunto bem complexo também. Eu vou só colocar se eu clicar com o botão direito e transformar esse subprocesso em transação, você vai ver que o desenho dele fica um pouco diferente. São agora duas caixinhas, uma dentro da outra. O que é uma transação? A gente pode lembrar de uma transação bancária. Se eu vou pagar uma conta e um valor é retirado da minha conta, eu vou pagar uma conta de luz, um valor é tirado da minha conta corrente e um valor é creditado para a companhia elétrica e fica essa conta paga. Se alguma coisa acontecer no meio desse caminho, eu tenho que voltar à situação que eu tinha antes, correto? Quem trabalha com banco de dados deve ter esse conceito bem vivo, né? Uma transação é um conjunto de atividades, então que ou todas elas têm sucesso, acontecem, ou temos que voltar ao estado anterior do início dessa transação, correto? Então, dentro desse meu subprocesso, eu poderia vou colocar aqui só para ficar. Debitar o valor da conta corrente. E creditar o valor para a concessionária. Mesmo sendo bem simples, esse processo ele tem que garantir que ou essas duas coisas acontecem ou nada acontece, digamos assim, ou volta-se à situação anterior, ou seja, o valor que foi retirado da conta corrente tem que voltar. Isso realmente, para quem é um conceito bem simples para quem trabalha muito com SQL, com banco de dados, né, transações, mas talvez não seja tão simples para quem não tem esse background. O que vai acontecer é que dentro desse meu processo eu vou ter que garantir que se alguma coisa acontecer de errado, eu tenha o que se chama de uma atividade de compensação. Então, por exemplo, aqui eu anexaria um evento do tipo compensação. Ele já colocou para mim até um exemplo aqui, ele colocou uma tarefa de compensação. Você observa primeiro que essa tarefa ela só vai acontecer, na verdade, ela não é o fluxo normal do meu subprocesso, ela só vai acontecer se houver justamente um problema e exigir então que o quê? Que eu retorne o valor para a conta corrente para o valor que ela era anteriormente. De novo, né? Tem que tudo acontecer ou nada acontecer. Só que se eu já estou aqui, algo já aconteceu. Então, essa é a minha tarefa, ela seria responsável por voltar à situação inicial, digamos. E esse processo ele vai se encerrar, né? No caso, ele não vai acontecer normalmente. Se houve um problema. Né? E se houve um problema, com certeza eu vou ter dentro anexado a essa transação, um evento para tratar esse problema, que vai ser um erro, tá? Em geral, que vai ser gerado um erro. Ou seja, se acontecer um problema, alguém tem que saber desse problema, correto? Alguém tem que
tomar alguma... vai ser... Não é a forma normal de terminar o processo, vai ser gerada uma exceção. Ou seja, em geral, numa transação, eu tenho que retornar ao estado anterior, ao início, ao que era quando se entrou nesse subprocesso, qual era o estado, né, no caso da conta corrente, mas qual era o estado da minha organização, vamos dizer assim. Eu estou fazendo um pedido e o pedido é cancelado no meio, eu vou ter que voltar os produtos que estavam sendo retirados do estoque e levados para serem despachados. Ou seja, eu tenho que fazer essa compensação. Mas eu também tenho o tratamento de uma exceção, porque com certeza aconteceu algo que não deveria e que vai ter que ser, no mínimo, feito, notificado a alguém, né? Mesmo que nenhuma tarefa em si mais é necessária. Quando a transação foi compensada, quando houve a compensação, quer dizer que está tudo ok. Está tudo certo no sentido de que as coisas voltaram ao que eram antes. Mas a transação não ocorreu. Ou seja, eu, por exemplo, paguei minha conta no caixa eletrônico, acho que paguei a minha conta e depois eu observo que ela não foi paga. Então essas duas coisas acontecem juntos no subprocesso de tipo de transação. É um subprocesso bem mais complexo, eu só estou mostrando aqui os princípios, na verdade, né? Ok, eu quero então, vamos terminar por aqui e no próximo vídeo eu quero falar sobre vários submodelos que a gente chama de processos. Vamos falar sobre como acontece quando eu tenho, que é muito comum, né, ao modelar processos de negócio, eu não tenho a minha organização isolada, certo? Então, quando eu faço a interação com um cliente, por exemplo, ou com um fornecedor, ou outra organização, outra entidade, outro negócio, que não é a organização onde eu estou. Como é que eu faço isso? Ou seja, processo com várias piscinas. Eu tinha mencionado na primeira aula que uma piscina representa uma organização, ou a minha organização ou uma outra organização. Mas vamos ver na próxima videoaula como é que isso acontece, esses submodelos que a BPN prevê, a BPMN prevê como é que eles funcionam. Okay? Aí a gente já vai ver também necessariamente o fluxo de mensagem que está relacionado e podemos olhar alguns outros elementos aqui, como voltar a falar de anotação, de falar de grupo, de objetos de dados, ok? Então, e aqui da associação que serve para fazer essa conexão desses outros elementos aqui, desse, certo? Então até uma próxima oportunidade.